Fala pessoal, beleza? Aqui é Bi Marcel, com meu amigo Ricardo Pavão. Estamos começando mais um programa The Rocks on the Radio, pelo Urban TV. E hoje vamos falar nada mais nada menos que... Bom, pelas camisetas, será que dá para dar uma dica do que a gente vai falar hoje? Sei lá. Axé, music, sertanejo? Não, mais, né? Eu ia falar até outra besteira. Cara, hoje Anitta. Anitta! Não. Também não. Tem outras mulheres envolvidas aqui, mas não a Anitta. Não, então tá. Vamos falar hoje, evidentemente, de Beatles. Que a gente não esconde de ninguém, que a gente é mega fã. Mas Beatles tem um universo muito grande. E nós vamos falar especificamente de um disco específico, que é este aqui, que você encontra onde? Na Roots Records. Assim como essas camisetas que a gente está usando hoje. Essa daqui não vai voltar para lá. Será que vai voltar essa? Não. Essa aqui também não. Meu gerente que perdoe. Né? Vamos falar de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que é o disco, esse disco que está aqui na minha mão, que neste ano completa 55 anos. Ele só é um pouquinho mais novo que o Paulo, né? Mas vejam, cara, que 10 anos mais novo. Nós estamos falando de um disco que tem 55 anos e até hoje se fala, se homenageia, se cultua, se venera um disco desse. E a gente vai, durante o programa, manusear esse disco, que é uma honra, com muito cuidado. E esse aqui é um disco, é uma edição brasileira da Odeon, né? Mas com todas as coisas que vinham na época lá. E a gente vai falar, daqui a pouco a gente começa a falar sobre isso. Certo? Certo. Então não perca, o programa hoje está demais, cara. Tá, olha assim, ó, não perca mesmo. Não saia daí, dá uma respiradinha fundo e daqui a pouco a gente volta. Voltamos e sem mais delongas, vamos de música. Estamos de volta e Bi, Ouvimos o que a gente ouviu aí? Sgt. Pepper's, né? A música do... Que dá nome ao disco. E Fixing a Hole. Apópria, né? Sgt. Pepper's Apópria. E Fixing a Hole. Cara, Sgt. Pepper's... Então, assim, ó... A história do disco, todo mundo já conhece, né? Sabe? Que estava na cabeça do Paul McCartney isso. Ele queria fazer uma banda... Ele queria meio que esconder os Beatles atrás de uma banda fictícia, né? E aqui foi uma mudança... digamos assim, uma inflexão na sonoridade e na estética própria dos Beatles, né? E esse esconderijo que ele quis fazer, tu vê, que eles botam os bigodões, botam aqueles uniformes de fanfarra e tal, criam um nome de uma outra banda e através dessa banda é que eles iam se expressar. E isso estava na cabeça do Paul. O Paul, naquela época, ele estava... frequentando muito o underground londrino, então estava saindo com uma galera mais diferentona, assim, os artistas, produtores culturais, tal. Frequentava muito show de banda nesse circuito alternativo. E uma das bandas que ele escutava, cara, sabe quem que era? Pink Floyd. Pink Floyd era uma banda recorrente nesses shows, tal. E ele estava nessa onda, cara. Então, ele trouxe isso para dentro Eles tinham parado de fazer shows, né? Em 1966, eles, em outubro, agosto ou setembro de 66, eles param de fazer shows, decidem não fazer mais shows. E aí, cada um meio que vai curtir do seu jeito, né? George Harrison vai lá para a Índia para aprender a tocar cítara e um pouco mais sobre a religião. O John Lennon vai
se enfurnar lá na casa dele, lá com a Yoko, aí é onde ele conhece a Yoko e começa a se interessar por outras coisas, porque não só a música, mas por arte e tal. O Ringo Starr não faz nada, nunca fez nada mesmo. Coitado. Não, o Ringo Starr vai de boa. Na verdade, o Ringo Starr era um cara muito família, então ele vai lá cuidar da Maureen, com as filhas dele, vai lá para a mansão dele lá nos subúrbios de Londres. E o Paul McCartney era o mais inquieto deles todos, né? Então ele vai produzir trilha sonora com o próprio George Martin, ele vai... Aí começa a andar com essa turma aí. A Linda era fotógrafa, então também tinha uma galera lá que circulava nesses circuitos alternativos de arte, e aí ele volta, começa a ter essas visões, esses delírios aí de fazer um disco como o Sgt. Pepper's, tá? Esse é um disco, cara, que esteticamente muda tudo. E como estava tudo muito na cabeça do Paul, ele que toma a frente dos negócios, assim, as músicas era ele que ele e o George Martin já tinha uma cumplicidade muito grande, já não de agora, e ele que determinava muitas coisas nesse disco. Tanto é que ele vetou músicas. O Paul McCartney vetou músicas do George Harrison, vetou músicas do próprio John Lennon, né? E chegou ao ponto do John Lennon já estar tão sacudo assim, cara, dizendo assim, esse disco é o disco solo do Paul McCartney. Não queria mais, assim, cara, tava meio... Aí já começou meio a ladeira abaixo, eles já começaram a... Cara, há quem diga que aqui se deu o início do ladeira abaixo que eu digo é briga, né? Não, é qualidade. Aí que tá, né? Os caras, há muitos historiadores e especialistas em Beatles, né? Nós somos apenas fãs, nós não somos especialistas. Longe disso. A gente está longe de ser especialista, mas pelo que a gente escuta e vê os especialistas falando, muitos deles falam que aqui é que começou a ruir as bases de uma banda, eles continuarem juntos, né? Então, por conta disso, porque quando tá todo mundo na estrada, viajando e tal, então tem aquela coisa da camada, ok, tu fica 500 dias com um cara na estrada, vai dar mas assim, é coisa de convívio, mas tinha um propósito de estar no show, de fazer o show, e compor e tal. Aqui não, quando começou essa separada, né, em termos de não estar mais fazendo shows, cada um foi procurar alguma coisa do seu interesse, e aí quando voltou já não tinha mais não estavam na mesma página, na mesma linha, eles estavam já meio que divergindo em várias coisas. E aqui muitos dizem que esse foi a ponto de inflexão para o início do fim, tá? O que mais? Aqui tem... A gente já falou algumas vezes aqui que os Beatles, eles respeitavam duas bandas americanas, que eles eram fãs. Que também gosta, que é o Beach Boys. E o outro é o The Birds e o Beach Boys. O Beach Boys tinha lançado um disco... só para contextualizar, né? Sgt. Pepper's ele vem na sequência de Rubber Soul e Revolver. E o Beach Boys tinha lançado Pet Sounds, que foi uma resposta ao Rubber Soul. Que eles queriam... É que assim, ó, o Beach Boys, o americano era muito fã do Beach Boys, e aquele americano mais fervoroso de patriotismo, ele até preferia o Beach Boys que Beatles. Beatles era muito, uma época, no início, era mais das meninas e tal, né? E isso o americano queria saber do americano, queria saber da coisa, produto americano. Só que a gente já falou isso da invasão inglesa, era muito forte, né? Era. Uma só falou, a influência do Paul McCartney era o quê? Pink Floyd, inglês. Daí tu vai pegando nessa época, né? Não, tô falando Rolling Stones, etc. Então tudo inglês, né? E o americano era muito, e o Beach Boys, eles, entre aspas, queriam sempre dar uma resposta aos Beatles porque eles se viam com concorrentes. Hoje, uma entrevista do Brian Wilson do Beach Boys, que é um gênio musicalmente. Que é o gênio atrás do Beach Boys. Muita gente até compara como genialidade musical, não estou falando de letra,
Com o Paul McCartney, porque o cara realmente é um gênio, tá? Ele fala que na época a mentalidade era uma besteira. Que era mais, né? Ele era uma besteira pensar fazer essa comparação. Ele se inspirava... Criar essa rivalidade que não existia, na verdade. Né? E ele já conhecia o Paul McCartney, claro, e tal. Ele se inspirava nos Beatles como os Beatles também neles. Né? E quando fala assim, aqui uma coisa... para ver como eles se respeitavam e tal, no sentido de que Pet Sounds foi uma resposta ao Rubber Soul, é para ver que assim, eles se inspiravam para fazer uma coisa mais legal. E tanto é que depois... o próprio Sgt. Peppers veio, alguns diziam que era a resposta ao Pet Sounds, né? O cara, faz uma coisa, quer fazer uma coisa melhor, eu vou fazer uma coisa... Cara, isso só enriquecia, né? Briga de cachorro grande, né? Porra, imagina. Cara, uma curiosidade do pré-disco Sgt. Peppers, assim, que eles naquela época, e principalmente Beatles, lançavam compactos, né? Singles. E eles tinham lançado um single, cara, olha só, o single era Strawberry Fields Forever. Né? Strawberry, viu? Morango, tá? Strawberry, não é? E no outro lado, cara, ia vir uma música chamada I'm 64, que tá, I'm 64, né? Que tá no Sgt. Peppers. Só que, putz, Strawberry Fields Forever foi composta por Lennon. Que faz uma referência à época de adolescência dele lá em Liverpool e tal. Cara, só que daí quando o Paul McCartney viu Strawberry Fields Forever, ele disse, mas o cara vai botar Strawberry Fields Forever, eu vou botar I Am 64? Cara, não vai. Não vai. Não vai. E aí ele botou Penny Lane, que é uma rua lá de Liverpool, que também conta um pouco da história dele, como eles entrando nas lojas de Penny Lane e tal, conto do ônibus, blá. Então olha só como a rivalidade às vezes também às vezes não, ela sempre é positiva, né, cara? Porque o cara ia botar uma música meia boca, né? Porque realmente a M64 é meio meia boquinha mesmo, né? Eu sei que vocês não é heresia achar uma música dos Beatles ruins, tá? Porque tem música dos Beatles que são ruins. Né? O Duda queria bater em ti. Ele bateria em mim, né? Bateria. Mas enfim. E aí o cara disse, não, vou trocar e botar. Cara, aí ficou um single matador. E aí na sequência eles vieram gravar o Sgt. Peppers. Vamos dar uma olhadinha aqui no disco, cara. Que vamos ler música a música aqui no lado A. Ó, coisa boa que é mexer no vinil, né? Então, o disco abre com Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, with a Little Help from My Friends. Aqui tem uma história legal, cara. Vamos tocar no próximo bloco. Então deixa para depois. Tá, então eu vou contar essa história aqui do Lucy in the Sky with Diamond. Todo mundo acha que essa música faz referência às experiências ou as viagens deles em LSD, porque Lucy in the Sky with Diamond é LSD. Mas o que pouca gente não sabe, o que pouca gente sabe e que a verdade é que essa música foi inspirada em um desenho feito pelo John Lennon, que na época tinha filho do John Lennon com a Cynthia antes da Yoko, né? O Julian Lennon tinha 3 anos na época, e ele tinha uma amiguinha chamada Lucy na escola, e ele fez uma gravurinha, assim, um desenho, disse que desenhava muito bem, inclusive, e tinha lá, e ele colocou Lucy, não era Lucy in the Sky, era Lucy in the Sky and the Sun, alguma coisa, tinha um sol, tinha a Lucy, e ele fez, e aí o Lennon pegou aquilo ali e começou a fazer uma música. E eles foram e os Beatles tinham muito disso. Quem viu o documentário Get Back vai ver que eles muitas das músicas, e talvez as melhores, alguém trazia uma ideia e eles faziam as músicas por fatias. Então o cara trazia o John Lennon chegava com uma ideia inicial, aí tinha um fim, e aí os outros dois botavam o miolo. E aqui foi assim, a música, inclusive, o inicial era muito ruim. Nas pessoas lá, cara, essa música é muito ruim, não vai dar, não sei o que. Até que eles conseguiram chegar, tinha aquele no início,
um instrumento de fole, assim, que é aquela, tipo uma citarazinha, não sei que instrumento é aquele lá, que é diferente, já aí mostra um pouco da mudança estética das composições, e eles acabam fazendo essa música, não é em função do LSD. Mas provavelmente deve ter contribuído no processo de criação. Talvez eles estejam presentes. Talvez eles estejam presentes. E na verdade, não, isso é a história que eu vou contar, eu vou guardar para o próximo bloco, que tem a ver com a música do que o Ringo Starr canta e não é composta por ele. Getting Better, Fixing a Hole, que a gente já tocou, She's Leaving Home, Being for the Benefit of Mr. Kite. Essas são músicas menos tocadas, né, menos conhecidas e, na minha opinião, também não tão boas. Quer mais? Vamos deixar para o segundo bloco? Vamos falar do lado B do segundo bloco. Lado B do segundo bloco, a gente fala do segundo B, no segundo bloco, a gente fala do lado 2 no segundo bloco. Então, não saia daí, daqui a pouco a gente volta, já a gente vai continuar aqui com Sgt. Pepper's, 55 anos desse descasso, que você encontra lá na Roots Records. Voltamos e sem mais delongas, vamos de música. Estamos de volta e Bi, duas músicas, hein? Duas sonzeiras, né? E assim, aqui uma música que tu vai falar coisa dela, né? Que quem cantou foi o Ringo Starr, né? With a Little Help, que quem canta é o baterista, né? With a Little Help from My Friends, que a música é de John Lennon e McCartney, mas quem canta é o Ringo Starr na gravação, né? E ele canta até hoje no show dele. Até hoje ele canta, inclusive a versão que a gente viu foi uma versão de um show mais recente, não, mas enfim. Não é daquela época. Não é daquela época, né? Acho que esse show deve ser de 2000, alguma coisa assim, né? Que tem a participação daí com ele e o Paul McCartney, que é o que dá para fazer de Beatles atualmente, né? É o que temos, né? Não sendo assim só numa sessão espírita. E depois Getting Better. Cara, mas então, deixa eu contar a história dessa With Little Help from My Friends. Cara, como as dinâmicas das gravações assim estavam muito na mão do Paul McCartney, o John Lennon começou não só o John Lennon, mas principalmente o John Lennon, meio que, tanto é que ele dizia assim, esse aí é o disco solo do Paul. E ele acabou meio que... E também estava numa época que ele estava usando muita cocaína e heroína, cara. Ele chegava a triturar a cocaína e heroína para cheirar junto, cara. Então assim, ainda estava numa bad, assim, fenomenal. E aconteceu o seguinte, que esse disco, eles teve uma curiosidade que todas as sessões eram feitas à noite, após as 19 horas, para poder fugir um pouco das fãs lá no estúdio do Abbey Road. Não, do estúdio da Apple. Da Apple não é Apple que a gente conhece. E eles, cara, então eles tentavam, passaram as sessões para de noite para tentar pelo menos um pouco diminuir o assédio das fãs e dos fãs lá e tal. E aí, como o John Lennon tava muito viajão assim, cara, chegava uma hora que ele sumia no estúdio, cadê o John? Cara, aí ele tava lá no teto, olhando as estrelas, assim, viajandão e tal. E isso aconteceu umas 3, 4 vezes, e aí e todo mundo ficava preocupado, porque, puta, vai que o cara viaja e cai lá de cima e morre. Aí ferrava, né, cara? Aí o Beatles ia acabar muito antes. E aí numa dessas aí, o próprio Paul, preocupado, cara, foi lá pegar o cara lá, trazer ele literalmente pro chão. E aí ele disse, cara, vou te levar em casa. E levou ele pra casa. E nessa, o John assim, cara, vamos experimentar um LSD comigo. Aí o Paul, não sei o que, não é. O Paul era de outras
outras ramificações da química, da bioquímica, né? E eles, não, tá, então vamos. E aí, cara, aí até meio que naquela noite eles meio que deram uma trégua, assim, começaram a, pô, que legal, tá aqui junto, tá, não sei o quê, e começaram a compor a Little Help for My Friends. Cara, e uma curiosidade é que na letra ele tem I get high, eu fico alto com a ajuda de uns amigos. E era uma referência a essa noite que ele ficou alto com a ajuda de um amigo que era o John Lennon. Não tá mentindo. Não tá mentindo. Uma outra música que tá no lado B, cara, eu só estudei lado B, tá? Que é o A Day in the Life. Se bem que o When a Little Help from My Friends é o do lado A, né? Mas no lado B tem uma música que fecha o disco, que é A Day in the Life, que é um classicão deles, né? Essa é uma música que também tem aquela característica de que foi feita em fatias. Eles chegam, o John Lennon chega com a ideia e tal, e não sabe muito como é que preenche, tem o começo, tem o fim, mas não tem o meio. E o Paul McCartney, como eu disse, estava nessa onda de ficar frequentando outros lugares, essa cena underground. Ele também falei no outro bloco que ele conheceu e ele assistiu Pink Floyd. Sim. E ele deu a ideia de colocar aquele miolo que tem aquela espiral ascendente de uma orquestra sinfônica, do grave para o agudo. Ele se inspirou em músicas do Pink Floyd. Se tu for pegar o Pink Floyd, tu vê que tem muita coisa a ver com isso aqui. E aí era para quem não está lembrando da música, busca aí no Spotify, vai escutar essa música para entender o que eu estou falando. No meio da música tem uma orquestra que faz um aspiral sonoro e acaba com um despertador. Porra, mais Pink Floyd que isso, impossível. Um despertador, quem botou, porque é o seguinte, primeiro de tudo, o Paul McCartney queria gravar com uma orquestra de 90 músicos. Só. Não, ele chegou lá para baixo e disse, não, é o seguinte, ó, essa parte aqui que eu tenho a ideia da orquestra tem que ser uma orquestra completa com 90 músicos. Ele disse, não, tá louco, não sei o quê, mas vamos botar essa cara, e no final ele convenceu que 40 músicas estava bom. 40. É um número bom. É um número bom. 40 músicas, né? 90 é muito, 40 aí até eu consigo engolir. E como tinha esse compasso, a galera não sabia quando é que tinha que parar. E aí o Mal Evans, que era o hold deles lá, o assistente, o quebra-galho, era o faz-tudo deles lá no estúdio, ele deu a ideia de colocar um despertador para dar o sinal para parar. Só que o despertador era só para a orquestra. A galera achou tão legal aquilo ali que deixou o despertador tocando e aparece na gravação do disco. Loucuras, loucuras, loucuras. Cara, o Paul McCartney estava num momento muito criativo, cara. Tudo pra ele era motivo de fazer música, cara. De um cachorro passando na rua que ele fez uma música, e outra que ele fez uma música chamada Lovely Rita, que também tá aqui na... Lovely Rita tá a terceira do lado 2. Ele sabe como é que ele fez essa música, cara? Ele se inspirou, ele tinha levado uma multa de trânsito por estacionar em local proibido. E quem tinha dado a multa era uma guarda, uma agente de trânsito, mulher. E ele fez amizade, achava que a mulher muito simpática e tal, e fez uma música que era My Lovely Rita. My Lovely Rita. O nome dela era Rita? Deve ser, né? Imagino eu. Né? E aí, cara, tu vê, o Paul sempre foi um cara muito criativo, né, cara? Sim. Né? Muito... E até um lado assim muito, vamos botar assim, acredito que de repente de um mais racional, né? E o Paul McCartney é alguma coisa mais para a imaginação, para a criatividade, né? Ali, os dois juntos. É aquilo que a gente fala, né? Uma junção dos dois, né, Pavão? Era excelente, né? Então, surgiu. A gente sabe que algumas composições que bota Paul e Len, né? Paul e John ali, nem sempre eram os dois que faziam, como tem acordos com compositor pelo mundo todo, né? Mas os dois eram uma combinação perfeita, né? E Paul McCartney,
ele vinha com ideias assim de arranjos e etc. que talvez não tem uma história do George que ele aprendeu cítara e depois quem deu a ideia para botar cítara nas músicas foi o Paul? Ah, com certeza. Porque não, eu aprendi a tocar. Não, então tu vai tocar, então eu vou botar aqui que vai ficar legal. Né? Cara, assim, ó, Beatles, cada disco tem uma inovação. E é recheada de histórias, né? Por exemplo, o Paul McCartney, como eu falei, esse disco o Paul McCartney meio que mandou, assim, né? E o John Lennon, ele trouxe músicas lá, teve uma música que ele queria colocar um órgão a vapor. Cara, para quem não sabe, órgão a vapor é aqueles que tem nas igrejas da Idade Média, sabe, aquelas coisas gigantescas, não tem nem como, acho que não tem nem como transportar um negócio daquele lá, e até que ela nem é tocado com um cartão perfurado, um troço meio maluco assim. Aí o George Martin disse, não, cara, isso aí dá para fazer com um órgão Hammond, é só setar aqui direitinho e tal, não sei o que. Cara, as viagens desses malucos, assim, né? Mas é o que fez o disco ficar desse jeito. Uma outra tretinha, agora que eu me lembrei. A Sgt. Peppers tem um solinho de guitarra, né? Todo mundo conhece, tal, né? Inclusive até a Sgt. Peppers teve uma passagem no filme do Jimi Hendrix, que ele tinha acabado. Isso aí tá no filme dele, vocês podem procurar e tem essa cena específica até no YouTube. Que os Beatles vão assistir a um show do Jimi Hendrix num teatro lá em Londres, tal, que estava se apresentando. Eles tinham acabado, o show era na sexta, eles tinham lançado o disco na quinta. E aí chega o Jimi Hendrix com um disco lá no camarim, bota lá pra banda deles, lá, pô, imagina ali a banda dos caras, né? Não, Mitchell, escambau lá, só bota aqui a música, nós vamos tocar essa música aqui, e os caras estão lá, eles vão ver de tocar. Se o quê? É isso mesmo, nós vamos tocar essa música e aí porque assim, vamos tocar musicalmente ali. E nessa música específica, Sgt. Peppers, tem um solinho de guitarra que o George Harrison ficou 7 horas no estúdio tentando fazer o solo, fazendo solo, e o Paul McCartney, não é isso. Daí o George Harrison me encheu o saco, vou para casa, amanhã eu gravo. Cara, no que ele foi para casa, o Paul McCartney pegou e fez o solo, cara. Aí chegou no outro dia, tá aqui o solo, aí o George, o quê? Porra, se fuder, né, cara? Ficou putaço, cara. Imagina, cara. O cara ficou lá 7 horas, não é, né? Tu não sabe fazer solo, eu que sei. Cara, ficou putaço, né, cara? Aí, mais uma. Aí, em retaliação, o George Harrison fez uma música meio que dando uma alfinetada nas entrelinhas, dava uma alfinetada no Paul McCartney. E a princípio o Paul McCartney achou legal, só que daí quando foram gravar a música, aí o Paul McCartney se ligou, pô, mas isso aqui, o cara tá me alfinetando, ele limou a música não tá no disco. E aí esse solo de guitarra do Sgt. Peppers, porque o Sgt. Peppers é a primeira do lado A e a quinta, se não me engano, a penúltima, né? É a penúltima do lado B, é a quinta do lado B. E aí do lado B é uma versão mais aceleradinha, e aí ali sim o George Harrison finalmente emplaca o seu solinho de guitarra. Cara, assim, poderia falar aqui da capa, né? A capa foi um artista, um fotógrafo, na verdade um artista, né, cara? Não só fotógrafo, que é o Peter Blake, que inicialmente a capa seria só os 4, né? Aí o Peter Blake é que deu a ideia, disse, não, vamos colocar uma galera atrás aqui, simulando como se fosse uma plateia e tal. E aí aos poucos foram dando as ideias de colocar pessoas conhecidas. Para ter uma ideia, assim, e a capa até assim, originalmente era só os 4, e depois a capa meio que saiu da mão dos Beatles, porque daí o Peter Blake com a sua turma lá, e a sua galera criativa, começou e os Beatles meio que largaram a mão, e a capa foi feita mais por esses artistas. Acho interessante que atrás, licença, que os 3 estão virados para frente e o Paul McCartney de costas, né? Que seria o maestro da banda, né? Mais uma sutileza do negócio. Ele não tá aparecendo, não, ele é o maestro. Aqui, ó, tem Bob Dylan, tem como é que é aquele James Dean, tem os Rolling Stones, tem aqui, tem se cogitou a colocar o Gandhi e o Hitler juntos, né, para fazer um contraponto, né? Mas daí o cara assim, porra, colocar um Hitler, essa desgraça numa capa, cara, o cara pode não entender, pode não...
né? Teve gente que não quis entrar. Se hoje esse tema já é complicado. Teve um ator lá que na época era um ator meio famoso, mas nem era tanto assim, cara, que ele queria. Porque daí começou a ficar meio esquisito, né? Porque começaram a querer botar gente famosa. Só que é o seguinte, pô, não vamos ter problema, temos que pedir autorização. Aí começaram a sair pedindo autorização. Aí tem gente que disse que Mae West, que era uma atriz famosa, falou assim, mas por que eu sairia na capa do Beatles? Não se interessou tal. A Judy Garland também falou, nossa senhora Judy Garland. Uma dessas assim, famosas também não quis. E aí teve um ator lá, que eu nem sei qual é o nome, que nem era muito famoso, assim, disse, não, eu topo, mas eu cobro 500 libras. Assim, então não vai sair. E não saiu. Tomou um rabo, porque perdeu de entrar para a história numa capa dos Beatles, porque queria ganhar 500 libras. E assim foi, cara. E aí cara, não era um álbum duplo, mas era um encarte duplo, né? Ele era protegido com plástico. Veio um encartezinho assim, ó. Uma vanguarda para o outro bloco. É? Tem outro bloco ainda? Tem outro bloco ainda. Tem mais um bloco? É. Então tá, vamos dar uma paradinha aqui. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, The Rocks on the Radio volta já. Voltamos, então vamos continuar com o nosso papo. Eu me empolguei no bloco passado, já é quase que... É que dessa vez a gente fez 3 blocos com conteúdo, né? Coisa que a gente não faz, porque aqui tem história para dar e vender. E nós estamos cortando muita história. E estamos cortando história. Mas então, sem mais delongas, vamos escutar mais uma música. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta e vamos de música. Voltamos e escutamos agora aqui A Day in the Life, que é aquela história que eu contei, vocês que escutaram agora puderam perceber aquela, no miolo da música, veio aquela espiral de orquestra, referência muito grande. Que ele queria só 90 músicos, mas aí acabou fazendo com 40, porque... Vou abrir essa exceção, 40 tá bom, né? Cara, assim, ó... Outras tretas, assim, cara. O George Harrison tinha uma música que ele trouxe que era... chamava-se Within You, Without You, que é a primeira do lado B. Que aí trazia umas cítaras, tal, não sei o quê. E o George estava meio puto já, porque já tinha aquela história do solo, depois tinha mais uma música. Cara, aí essa música acabou entrando porque o Paul McCartney ficou meio ressabiado, meio com peso na consciência, assim, vamos ser tão pau no cu assim, vou deixar o cara tocar isso, né? Naquela época, cara, as questões de produção eram diferentes, né? Hoje em dia, tu com um telefone celular, tu faz uma puta de uma produção. Aqui não, a ideia era produzir a capa num coreto desses, porque era uma banda, né? A banda de fanfarra. Sim, coreto de praça, né? Coreto de praça. E aí isso foi produzido, aí não conseguiu fazer na rua, porque imagina, parar uma praça, num coreto e botar os Beatles para fotografar. Impossível. Cara, foi que nem a história dessa aqui, né? Cara, foi um rolo desgraçado para fazer essa do Abbey Road. Imagina um coreto, eles lá com essas roupas espalhafatosas, isso aqui ia demorar um dia inteiro para produzir, e na rua eu não ia conseguir fazer. Aí tiveram que fazer isso tudo no estúdio, cara. Montaram um estúdio lá tal para fazer isso tudo aqui. Hoje, coisa que tu faria hoje, tu faria em computação gráfica, fazendo. E aí o negócio para dentro do estúdio, que era o tal do Peter Blaker, que era um artista que o Paul McCartney, de novo, naquela história de estar inserido naquela cena underground da época, lá conheceu, o cara, como eu falei, ele não era só um fotógrafo, ele era um artista, ele tinha uns negócios, uns bonecos de pano no estúdio dele, cara, assim, era um negócio meio maluco, daquela época lá. E aí o Paul McCartney curtiu demais aquilo ali, achou sensacional e chamou o cara para fazer a capa da capa do Sgt. Peppers. E
como eu estava dizendo, cara, era só os 4 e começou a ficar caro o negócio, porque quando eles iam começando a inserir gente no negócio, tinha que pedir autorização, alguns era importante que estivessem, outros, cara, mas e se daqui a pouco a gente põe um cara aqui, a gente recebe uma ação de direito autoral, não sei o que, temos que fazer um seguro, fizeram um seguro para se tiver que pagar uma agora. E é aquela história, olha, tem nego que deixou o bonde da história passar. Tu imagina um cara que, como tu falou da história do bloco anterior, um artista que não era lá muito conhecido. Perdeu uma chance dessa de a vida inteira falar assim, não, eu estou na capa do Sgt. Pepper, né? Que é um dos discos mais icônicos do Beatles. É uma coisa louca, né, cara? Cara, tu vê que na capa aqui, eles estão com umas medalhas, né? Tem umas medalhas aqui, não sei se eles não vão conseguir ver, mas quem tiver aí depois... Eu vou botar depois na imagem. Essas medalhas aqui, cara, elas foram emprestadas pela mãe do Pete Best, o primeiro baterista. O primeiro baterista do Beatles. A Mona Best. É. Nunca sei o nome do cara, velho. Mas também, ninguém liga. Falando em baterista... a gente já falou, né, With a Little Help from My Friends, que quem cantava foi quem cantou a música e aparece no registro é o Ringo Starr. Por quê? Sabe por quê? Porque todo mundo acha que foi ele que compôs a música, né? Não é. E eu contei a história da composição, mas não é. É porque já na cabeça do Paul McCartney, a Lonely Hearts Club Band é uma banda fictícia que seria o alter ego dos próprios Beatles. E na cabeça do Paul McCartney, o vocalista desta banda era alguém como o Ringo Starr, porque era um cara meio sem muita importância. Inclusive tinha um nome, eu não vou lembrar o nome porque o Paul McCartney chegou a botar um nome nos componentes da banda. Depois eu acabei agora não estou me lembrando dos nomes. Mas olha só a sacanagem do cara, você vai botar o... assim, eu acho que era uma época onde o ego de cada um estava infladíssimo. Né? A gente ouve histórias do Paul assim que ele não tem nada a ver com o que é hoje, com o que era naquela época, né? De uma generosidade, de uma coisa absurda. Esse vocalista, agora eu lembrei, esse vocalista se chamaria Billy Shears, que seria o vocalista, que seria o alter ego do Ringo Starr, que seria o vocalista e líder da banda a Lonely Hearts Club Band, né? Os Corações Solitários, né? Então muita gente também, essas questões de estar na capa ou não, a Mae West perguntou, por que eu estaria numa capa dos Beatles chamado Corações Solitários? Eu não tenho nada de solitária, não sou solitária, não sei o quê. Os caras meio que confundiu a capa, de estar na capa, com a própria história. Cara, é o disco dos Beatles, não é? Sim. Alguns se achavam mais importantes do que realmente seriam ou são, né? Em relação a uma obra dos Beatles. Cara, teríamos material para falar aqui a noite inteira, né? E mostrando mais uma vez aqui, né, cara, assim, ó, isso aqui é uma versão brasileira, tá? Da Odeon. Né? Vocês sabem que... O que eu boto no plástico? Bota no plástico pra mim aqui. A versão, todo mundo sabe que a gravadora na Inglaterra era a EMI, né? E nos Estados Unidos a Capitol. E aqui no Brasil era a Odeon. E essa aqui eu tô com uma versão da Odeon, que é uma versão dupla, o encarte é duplo, né? Então tem aqui essa seria a capa, ó, só os 4, né? E aí ela acabou virando essa aqui, que é também não deixa de ser um ícone da arte pop da época, né? Marilyn Monroe, não, aqui não é Marilyn Monroe. Aqui eu não sei quem é uma dessas pin-ups. O cara, esse Peter Blake, lá no estúdio dele, era um cara que estava um pouco na frente, ele já tinha essas coisas meio vintage, pin-ups, essas coisas dos anos 20, coisa que ninguém tinha na época, que hoje é cool e na época era só esquisito. Hoje é cool, né? Hoje
up to date e tal. E aqui ele não, ele já tinha essas coisas no estúdio dele lá, essas pin-ups, esses calendários antigos, dos anos 20, dos anos 30, até coisas do século passado, agora no caso retrasado, né? E, cara, olha só, tem uns bonecos aqui, cara, olha só, é muito louco isso aqui, cara. Na verdade eles conseguiram fazer uma esse boneco aqui era um boneco que tinha no estúdio do cara lá. Era um boneco de pano, né? Ele conseguiu fazer uma capa que, além das músicas, conseguiu entrar para a história da capa, né? Aí tinha também esse encartezinho aqui, ó, que aquela era para recortar bigode, fotografias, né? Tinha as fotografias dos Beatles, divisas, as divisas das roupas, dos uniformes e um mini display, né? E o display era isso aqui, que eles faziam um displayzinho. Então era super bem caprichada a produção, cara, coisa que a gente não tem mais. E aqui outra coisa, a ideia é botar a letra, antigamente não se tinha as letras. Não tinha letra. Nenhuma delas tinha. E aqui ele botou a letra de todas as músicas, então a galera ia cantando junto com o disco. Bi, infelizmente nós temos aqui que acabar o programa. Não tivemos hoje a participação catarinense, porque realmente não tinha como, não cabia, mas a gente fica aqui dizendo que sábado que vem a gente está de volta. De volta, programa inédito às 7 horas. Com o apoio do nosso queridíssimo Luiz da Roots Records, lá no RS, no segundo piso. Isso. Que tem essas camisas maravilhosas que a gente está usando aqui, e os discos que a gente mostra aqui, tudo ele que nos cede, nos empresta gentilmente. E é sempre bom ter essa parceria. Nossas redes sociais? @the.rockradio. @the.rockradio. Sábado que vem às 19h a gente está de volta. E fique ligado aí nas reprises durante a semana. The Rock Radio fica por aqui, volta semana que vem. O Rock salva.